Abrindo o 16º episódio do nosso podcast Entre Vínculos, eu, Kitty Menezes, estou hoje com Andréa Raquel, dia 5 de novembro, e você pode ouvir esse podcast no Spotify, Google Podcast ou no site recriandovinculos.com.br. Enquanto a segunda onda da Covid-19 preocupa vários países da Europa, no Brasil é publicado e revogado o Decreto 10.530, que poderia autorizar a realização de estudos para possíveis parcerias entre os setores público e privado. Para falar disso, a gente tem uma convidada muito especial que a Andréa vai apresentar. Oi, Andréa, tudo bem? Olá, Kitty, tudo bem? Estamos aqui com a Cláudia Barros, médica infectologista, que foi também coordenadora do programa de AIDS de Campinas, para nos explicar um pouco mais sobre o Sistema Único de Saúde brasileiro, a importância do Sistema Único brasileiro e a trajetória dela dentro do SUS. Então, Cláudia, passo a você a palavra agora para você se apresentar primeiro e começar a nos contar um pouco essa história que me parece que você sabe tão bem, da qual inclusive você faz parte, é isso? É isso, muito obrigada. Olá, pessoal. Eu sou a Cláudia, como a Andréa já disse, sou médica infectologista, fiz faculdade e fiz residência médica em infectologia aqui no Hospital da PUC, em Campinas. Nasci no interior, mais interior, né, em Limeira. Depois também fiz mestrado em saúde pública, em epidemiologia. E como a Andréa começou a dizer, eu trabalhei muitos anos no programa de AIDS. Comecei como médica, né, fazendo assistência, depois fui para a coordenação e acabei na coordenação do programa, o que me levou também a trabalhar como assistente técnica do Programa Nacional de AIDS de lá. Então, quem me levou para lá também foi a minha paixão, a mesma paixão que eu tenho pelo SUS. Eu quero dizer para vocês que antes do SUS ser SUS, antes dele ter esse nome, né, antes, quando ele ainda era gestado e sonhado, eu era uma jovem que queria fazer medicina e que só acreditava na saúde pública. Então, mesmo antes de ter conhecimento teórico, eu estou dizendo isso porque esse é o meu conflito de interesses declarado. Eu sou apaixonada por saúde pública, eu sou apaixonada pelo SUS. Mas eu não sou apaixonada cegamente, eu sei os problemas que ele tem, né? Eu trabalho na gestão do SUS, eu sei todos os problemas que ele tem. A gente estuda isso durante todos os dias, em muitos fóruns. E é justamente porque a gente enxerga os defeitos que a gente trabalha todos os dias para corrigir, mas a gente sabe também tudo que ele pode nos dar. Eu sempre costumo dizer que saúde pública é garantir a vida digna de todos. Sem ter saúde, a saúde não é ir ao pronto-socorro, receber um remédio para alguma questão sua aguda. Claro que é isso também, né? Quando eu estou me sentindo mal, quando eu tenho uma dor, quando eu tenho uma questão urgente para ser resolvida, eu quero ser atendida, eu quero sair dali com uma resposta. Mas saúde é muito mais do que isso, né? Se a gente pegar a definição lá da OMS, eu não vou falar inteira, mas saúde é todo bem-estar físico, mental, e a gente tem que falar do ambiental, porque a gente está vendo o que é que a destruição da natureza está trazendo para nós. A gente fica sempre, né? Vamos achar um culpado aí para o Covid. Daí vem essas xenofobias, essas questões, teorias da conspiração, quando, na verdade, a gente não está olhando para nós. Nós não estamos olhando o que é que esse consumo excessivo, o que essa destruição da natureza está fazendo. Então, eu vou falar para vocês que o SUS também cuida do ambiente, que o SUS não anda sozinho lá na saúde, seja na Secretaria de Saúde Municipal, estadual, seja no Ministério da Saúde. O SUS tem um cruzamento, tem
uma intersecção com vários outros ministérios. Ninguém anda sozinho, né? E a gente não produz, não promove saúde, não faz prevenção e não faz nem tratamento se a gente não tiver essa multissetorialidade. O SUS não é pequeno, gente. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Ele não é pequeno, ele é uma enormidade na nossa vida. Ele surge na Constituição, né, de 1988. E ali está garantido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E às vezes a gente repete essa frase sem pensar no tamanho dela, né? Ou pensa nela só quando a gente ouve a judicialização de alguns casos, porque para criança que precisa do remédio de 12 milhões de reais, então vai na justiça usando essa cláusula, né, da Constituição, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Isso é muito pequeno de se pensar. E, infelizmente, não é culpa das pessoas delas não saberem. Não há um interesse ao longo dos anos de se educar a população para ela entender seus direitos, né? Para ela entender a que ela pode ter acesso. Porque uma população que sabe seus direitos exige. E isso dá muito trabalho para quem está lá na gestão, para os nossos políticos em todos os níveis. O SUS não está só lá no Ministério da Saúde. O SUS tem uma hierarquia de responsabilidade, de procedimentos. Então, tem responsabilidades que são do Ministério da Saúde, tem responsabilidades que são das secretarias estaduais de saúde e das secretarias municipais de saúde. Então, todos os níveis têm suas responsabilidades. Existe toda uma organização, é um sistema, né? E esse sistema tem que funcionar muito bem azeitado. Os municípios, os estados e a federação. Então, ninguém conta isso para ninguém, né? Tudo isso que você está colocando para a gente é muito interessante. E como é que a gente pode, né? Que exemplos podem ser dados desse sistema que você está desenhando? Quer dizer, ele tem todo um organograma, né? É uma rede muito grande no país inteiro, um país do tamanho do Brasil. Quer dizer, imaginar a importância disso, desse sistema funcionando no país todo, é algo assim que eu realmente acho que nós não nos damos conta no nosso dia a dia. Então, estou pensando como perceber, né, a importância desse sistema, como perceber que é um sistema de saúde pública, de cuidados, como você está dizendo, das pessoas, da relação das pessoas umas com as outras, dos cuidados de saúde, e o quanto é importante, se você puder dar exemplos, talvez até do seu trabalho, né, que você está voltando para Angola, né, amanhã. O que me levou para lá foi a minha experiência no SUS, mas eu me afastei, porque já faz muito tempo que eu estou fora, para poder assumir um cargo de consultoria lá em Angola. Mas o que me levou foi esse sonho, porque eu fui para um país que não tem um sistema organizado como o nosso, que não tem um sistema que funcione como o nosso, e que não tem recursos, que tem uma grande faixa da população abaixo da linha da pobreza, inclusive, com condições sociais mais adversas do que a gente tem aqui. Então, eu fui com esse sonho, né, de que uma população dessa merece receber saúde integral, equânime, né, universal. Então, eu já estou falando aqui princípios do SUS. Então, o SUS tem princípios, tem diretrizes, tem uma missão e tem, como você disse, toda uma organização do sistema. Às vezes a gente não entende e culpa só e vai exigir, porque o ministro só que não comprou tal coisa. Tá, mas dentro da hierarquia do SUS não é o ministério que compra aquilo, é o município. E o município está aqui do meu lado e eu não sei cobrar o meu gestor municipal daquilo que é a obrigação dele. E às vezes, inclusive, os gestores usam isso para jogar responsabilidade um para o outro. Joga para o ministro joga para o Estado,
o Estado. Nós vimos isso agora na pandemia, né? Uma tentativa de empurrar as responsabilidades. Se fosse ganho, vocês iam ver que todo mundo sabe o seu, né? Mas quando é responsabilidade, as pessoas tentam. Então, o SUS não foi feito por políticos. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam entender, ele não é um favor que o Estado faz para nós, ele não é uma política de um governo, ele é uma política de Estado. Ele está na Constituição. Depois da Constituição, ele foi regulamentado, né? E é por isso que vocês não vão ver a comemoração vai falar de 40 anos. Por quê? Porque teve regulamentação, para depois ele começar a ser, então, implementado. Depois disso, teve várias melhorias que foram sendo feitas ao longo do tempo. Por que ele tem responsabilidades? Você mesmo falou, o Brasil é um país continental. A gente tem diferenças regionais extremas. Seria muito contraproducente e inefetivo se a gente só fizesse políticas nacionais e não olhasse para as nossas questões culturais, os nossos contextos locais. Então, o SUS prevê isso. Mesmo na AIDS, né? Eu tenho a mesma epidemiologia no país inteiro, as mesmas populações mais afetadas? Nem sempre. Às vezes, dentro de um mesmo estado, eu vou ter municípios com diferenças. Um município que tem, por exemplo, uma característica super urbana, talvez eu tenha mais usuários de droga injetável, e no município menor eu não tenha ninguém. Não porque o município menor eu quero chamar atenção, isso não é uma questão moral, né? É que muitas vezes, até no município menor, o estigma e a discriminação das pessoas que estão nos grupos que a gente fala que estão à margem, né? Que são mais discriminados pela sociedade, a pessoa sai dali daquele município, né? Por não aguentar mesmo a pressão. Então, não é que em São Paulo todos os homens gays de São Paulo é que têm AIDS. Esse é preconceito, isso é estigma, né? A gente tem que entender os movimentos, os contextos sociais. Então, o SUS proporciona isso, por exemplo, porque uma das coisas que o SUS faz é a vigilância epidemiológica. Todo mundo falou muito disso aí na pandemia, né? Mas a vigilância epidemiológica não é só contar casos. A vigilância epidemiológica é muito ampla, né? E ela acompanha, ela tem doenças de notificação obrigatória que podem mudar. Por exemplo, a Covid não existia, ela passou a existir e foi incorporada. Então, eu posso mudar, eu posso ter, por exemplo, obrigação de... Eu vou ver malária aqui em São Paulo? Raramente. Só casos importados a gente costuma ter. Importados de onde? De outros países? Não, né? De outros estados. Mas eu tenho estados onde ela é muito prevalente. Então, esse olhar, né, para o contexto local está previsto no SUS também, para que a gente saiba planejar e saiba oferecer para a nossa população o melhor em promoção, prevenção e assistência em saúde. E dentro da assistência ainda, eu vou ter níveis diferentes. A gente começou falando sobre o decreto, o malfadado decreto. Ele previa ampliar essa privatização, o nome bonito é parceria público-privada, mas em português claro é a privatização. Ele previa que a gente pudesse fazer isso na atenção básica. A atenção básica é a menina dos olhos de qualquer sanitarista, de qualquer pessoa como eu, apaixonada pelo SUS. Eu sou uma especialista, eu trabalhava num serviço especializado, mas não se faz saúde sem uma atenção primária, qualificada, fortalecida, com agentes comunitários de saúde, né? No nosso contexto, eu acredito que em qualquer contexto eles são importantes, mas quanto mais adverso o contexto social, mais importante ainda eles são. Mais do que o pronto-socorro. Se a gente tiver uma atenção primária que funciona, nenhum pronto-socorro vai ficar lotado. A gente vai resolver as coisas com promoção, com prevenção e com assistência primária. E a gente não vai sobrecarregar.
Então, entendam que o que acontece? O que a televisão vende para as pessoas? Que imagem que a televisão vende para as pessoas? Mostra sempre o pronto-socorro lotado, as macas no chão, o paciente que morreu porque não teve atendimento, o remédio que não sei o quê, que falta. Existe um propósito por trás disso. Sabe esse decreto? Esse decreto neoliberal? Né? Vamos lembrar quem é a inspiração do senhor ministro que assinou o decreto junto? É o Chile do Pinochet, que acabou com o que seria o SUS de lá. Sim, sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Né? Nós não somos bobinhos. Depois vieram com aquelas desculpas, que eram estudos. Vamos fazer o favor, né? Nós não nascemos ontem, eu nasci em 1970, né? Na época da ditadura, e eu dou muito valor à minha liberdade de pensamento, à minha capacidade de pensamento. Então, esse tipo de coisa é o que eles tentam incutir na população. Outra coisa que falaram muito nas redes sociais, né? Mas isso já acontece, tem vários governos, e daí começa, né? Inclusive esses governos de esquerda que falam tanto do SUS também já fazem parcerias público-privadas. E eu vou dizer chorando que é verdade. É verdade, você vai encontrar, infelizmente, alguns governos municipais, estaduais, que fazem parcerias público-privadas e que não chamam de privatização. Agora, eu queria só chamar a atenção do nosso público aqui. Vocês acham que uma instituição ia estar tão interessada em assumir a gestão de um serviço de saúde que ele diz ser deficitário? Qual seria o interesse, né, de uma instituição em assumir um serviço de saúde se ele diz que só dá prejuízo? É isso que vendem para a gente, né? Olha, são serviços deficitários, a gente não consegue administrar, então está caindo aos pedaços, né? Foi isso, eles falaram que é para reformas ou lugares que não estão acabados. Então, veja, ninguém desconfia. Como que uma instituição privada tem tanto interesse assim em ganhar um processo de concorrência para assumir aquilo, se é deficitário? Então, nós estamos tratando de um bando de empresários e gente louca, né? Que quer pegar e ter prejuízo. É óbvio que não é, né, gente? É óbvio que tem outros interesses por trás disso. Como é que a gente poderia imaginar um sistema único de saúde, quer dizer, com essa parceria, assim, o que efetivamente poderia acontecer? Quer dizer, vamos imaginar como seria o pior cenário possível dentro desse contexto. Sim, o pior cenário possível é que quando você faz essas parcerias, você faz contratos de prestação de serviço, né? Então, por exemplo, eu vou contratar uma instituição para ela gerir o meu serviço, e aí eu tenho lá no meu contrato com ela, que ela tem que dar, por exemplo, 100 consultas disso, 200 consultas daquilo, 100 atendimentos disso, lá, tem um rol ali, né, que ela tem que cumprir. E aquilo, ela não é obrigada a passar daquilo. Então, a desculpa é, a gente não tem uma máquina boa para conseguir fazer a gestão. Então, a gente vai entregar a gestão para outro, para tornar mais eficiente. É isso que está sendo vendido para a população. Eu vou tornar mais eficiente, quando você chegar lá, você vai ter sempre atendimento, vai estar tudo limpo, vai ter médico, vai ter enfermeiro e vai ter remédio. Então, vejam, existe um propósito por trás da destruição, né, dos serviços públicos, que é justamente para poder depois vender essa imagem de que a iniciativa privada vai fazer melhor e vai fazer perfeito. Quando, na verdade, você tem contratos. A gente sempre falava aqui em Campinas, na época, que se comparava, por exemplo, o maior hospital público, que é o Mário Gatti, com um outro grande hospital daqui, que era de uma parceria público-privada, né? O Mário Gatti, se chegarem 500 pessoas na porta, ele vai atendendo, né? E ele tem que se virar com o que tem de pessoal. E os que têm contratos têm
contratos para X, Y, Z. E aí também permitem, né, a administração é privada. E então as questões trabalhistas são diferentes, né? Ao invés de ter um médico concursado, você contrata o médico como uma empresa jurídica para evitar gastos trabalhistas, você precariza os recursos humanos, né? As relações de recursos humanos. Então, tudo isso está embutido nesse... O que eles querem é enxugar a máquina do Estado, né? É isso que o NEL quer, quer enxugar a máquina do Estado. Então, que não tenha concursos públicos, etc. E daí eu pego uma empresa ou uma ONG. Eu tenho até dificuldade de chamar de ONG, porque, na verdade, a gente sabe que, inclusive, existem ministérios públicos de alguns municípios, acho que vocês já viram na TV aí, de organizações que são criadas só para poder ganhar as licitações, né? Teve aí prisões midiáticas, não sou eu que estou dizendo, isso já está em investigação, né? E já foi publicado em vários meios de comunicação. Empresas que são ONGs, aspas, né? Que são criadas só para este fim, para poder ganhar licitações de parcerias para a saúde, por exemplo. Então, não é estranho para todo mundo que se a pessoa está fazendo isso é porque tem um interesse escuso atrás? Não está criando uma ONG só para ganhar, para fazer o bem das pessoas, né? Entenderam que também, nesse esquema, muitos desses casos que foram midiáticos agora, de corrupção, são favorecidos por esses esquemas, porque é daí que saem alguns caixas 2, por exemplo, né? Que você vai, aquela empresa ganha licitação, você bota acima, é isso que está publicado. Não, eu vou voltar a dizer, não sou eu que estou inventando, né? Nem falando sem provas. Já tem aí muitas investigações. A mídia tem um papel muito grande atrás disso, né? A grande mídia vive vendendo o SUS como essa falência do pronto-socorro cheio de maca. E não ajuda a gente a fazer a população entender. Se você come num restaurante hoje e tem segurança da comida que você come, é porque existe vigilância sanitária, que é SUS. Pois é. Eu estou pensando, Cláudia, puxa vida, né? É um desconhecimento muito grande. Eu não assisto televisão já há muitos anos, mas quando eu assistia era isso mesmo, né? As imagens do setor de saúde, sempre comparando com o setor privado. E eu queria te perguntar, o que você acha agora, né, com a pandemia? Mudou? O SUS mudou? A cobertura mudou? Como é que você avalia as suas percepções ou constatações? Existia um diagnóstico, né, de que, pelo que eu pouco acompanhei, de que com a pandemia o SUS seria muito valorizado pela população e que jamais alguém do governo proporia isto que foi proposto nesse decreto, nesse momento. É muito bárbaro, é muito cruel. Bom, do que eu acompanhei, era impensável, nesse momento, propor isto, né? Para dizer o mínimo. Então, chocante, né? Eu achei muito chocante, todo mundo achou, me pareceu, né? Houve uma reação, embora as tentativas de seduzir as pessoas, a população brasileira nesse aspecto, dessa forma que você estava colocando, né? Quer dizer, criando argumentos, tudo isso que a gente já sabe, né? Porque podem ser questionados para convencer as pessoas de que tudo que é público é ruim. Na verdade, eu acho que essa é a pauta, né? Convencer as pessoas de que tudo que é público é ruim. Então, vamos acabar com o Estado todo, né? Com a saúde, com a educação, com o meio ambiente, com tudo. Vamos acabar com tudo, porque só há corrupção. E o que é bom é só o serviço privado, ele não é corrupto,
são todos bonzinhos, né? Os grandes empresários, os bancos, e tudo que é público, tudo que se refere ao Estado é ruim e é mal e rouba, né? Essa lógica, ela está equivocada, mas ela é uma lógica que já foi subjetivada, até falando como psicóloga, né? Acho que é uma lógica que já vem sendo há muitas décadas implantada ou colocada para todos os habitantes do mundo, não só do Brasil, né? Então, os Estados Unidos não têm esse serviço único de saúde como nós temos, e o presidente de lá, durante a pandemia, a gente viu o que aconteceu, né? Então, você acha que mudou? Ou o que você espera, né? Vai mudar essas considerações? Eu tinha um pouco de esperança que mudasse. Estou falando até em termos de subjetividade mesmo, né? Olha como foi importante, tem um monte de falhas? Tem um monte de falhas, eu concordo que tem, acompanho, inclusive. Puxa, o serviço está sendo feito, né? As pessoas estão sendo atendidas, as UTIs equipadas, hospitais montados. E se não tivesse isso, como é que seria? Eu acho que a gente tem uma grande, grande chance agora, né, de reverter essa ideia fixa que foi implantada na cabeça das pessoas, né? Porque a pandemia fez sim as pessoas acordarem um pouco para que o SUS é importante para elas. Tanto é que o decreto só foi revertido porque causou essa comoção, não só entre nós que sabemos o que é o SUS, etc. Mas eu li em colunas de política, de sites aí, que o governo tinha encomendado pesquisas e que a rejeição da população havia sido grande. Então, aí melindrou, né? Aliás, esse desgoverno é muito sem noção de qualquer coisa. Eles estão se sentindo tão empoderados, né, de passar boiada, como disse o genocida da natureza, que eles simplesmente começaram a passar coisas, né? E uma coisa gritante, grotesca durante uma pandemia, né? A gente vê isso, mas houve uma forte reação, não só dos setores intelectuais, acadêmicos, houve uma forte reação também da população. Então, eu acho que essa é a hora, né, da gente que é formador de opinião, da gente que está na saúde, das pessoas que estão nos partidos, que estão nas bases comunitárias, de aproveitar esse momento para trazer a pauta, né, da população o que é o SUS e qual é a importância dele. Porque agora a gente tem um exemplo prático, né? A outra grande epidemia que a gente teve foi a epidemia de AIDS, mas não atingiu a todo mundo e muita gente já nasceu depois disso e nem sabe, né? Nem viveu tudo que a gente viveu. Então, agora a gente tem eu acredito numa oportunidade sublime, como diz lá em Angola, da gente aproveitar esse momento para fazer as pessoas entenderem o quanto é importante a gente ter um sistema único de saúde. Só para dar exemplo disso que você está falando, por exemplo, tratamento de saúde mental nos planos de saúde. Equipes, eu estou falando. Hoje nós temos os CAPs, né, que são as equipes que são do SUS e que tem uma série de atendimentos, psicólogos, psiquiatras, TO. Outro exemplo, além do HIV, da saúde mental, podemos pensar em outras situações, como você mesmo exemplificou em algum momento, da necessidade de um medicamento que não se encontra de maneira nenhuma no serviço privado. Você pode dar mais exemplos, eu estou me lembrando desses que são mais próximos, que a gente sempre tem alguém que a gente conhece, né, passando por alguma situação. São 60%, 70% de pessoas que utilizam o Sistema Único de Saúde. Então, bom, nós estamos falando de civilização e barbárie. O SUS, na sua essência, não discrimina, né? O SUS olha para todos. O SUS, quando diz que tem que ter equidade, ele diz que eu tenho que prestar mais atenção naquela pessoa que pode menos. E não é que pode menos ir ao pronto-socorro, porque
Isso que você estava me falando é a parte da assistência do SUS, né? Que é a parte que eu vou ter assistência, seja primária, secundária, terciária ou quaternária, a especializada da especializada. E é nessa assistência especializada onde os planos médicos, convênios médicos mais jogam, inclusive as pessoas deles para o SUS. Porque a pessoa não vai encontrar no seu plano a sua resposta e vai encontrar essa resposta no SUS. Por mais que ela tenha dificuldade da entrada no sistema do SUS, que é isso, né? As portas estão afuniladas, quando ela entrar, ela vai ter tudo. Né? Não vai ficar na fila para pegar autorização para fazer cirurgia. A cirurgia vai vir. Então, quando a gente só foca nos problemas do SUS, da assistência, é também para acobertar essas coisas. Porque se vocês forem olhar, eu já fui gestora de hospital terciário, cheio de paciente que tem convênio e está tratando o seu câncer no SUS. Porque o convênio começou a dizer que era pré-existente, que era isso, que era aquilo. Até vai chegar um ponto que a lei vai dizer que o convênio não pode negar. Mas, na verdade, a pessoa vai passar quanto tempo nisso? Vai morrer, talvez, antes. Então, todo mundo tem essa ideia de que todos os lugares de convênio são aquelas imagens que a gente vê do Einstein, do Sírio-Libanês, quando o político vai lá, né? Mas essa não é a vida real. A vida real da maior parte dos convênios médicos não é um convênio que te dá direito ao topo do topo do topo do topo da medicina privada brasileira. Quantos convênios dão direito a um Einstein top e a um Sírio-Libanês top? Porque são top mesmo, né? Não vamos negar. Mas não foram top da noite para o dia, sem alto investimento, né, financeiro, e inclusive com questões do SUS, que são devolvidas como filantropia, podemos aqui discutir. Porque, na verdade, quem é que tem acesso? A maior parte da população que tem convênio médico, às vezes, dos mais picaretas possíveis, que vão tentar negar qualquer procedimento de alto custo. Mas no SUS, essa pessoa vai entrar e vai fazer. Vai ter leucemia e vai ter transplante de medula no SUS. Antes até do convênio dela conseguir, provavelmente. Então, tem esse monte de inverdades. E mesmo quando você falou, eu estava só pensando, ninguém aqui nesse país pode dizer que não usa o SUS, mesmo o dono do Itaú, porque ele come em restaurante, não vamos sempre lembrar disso, né? Ele também convive no meio ambiente. Então, a vigilância ambiental, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica. Eu achei muito interessante a gente olhar que essa epidemia, né, do corona começou em quem aqui nesse país? Na segunda semana, a gente já tinha escancarado a nossa injustiça social, né? Quando a primeira mulher que morreu no Rio de Janeiro foi aquela senhora que trabalhava na casa dos que tinham voltado da Europa e tal. Mas, então, começou em uma classe que tinha o quê? Que viajava, que trabalhava no mercado financeiro. Lembram? Teve na XP, não sei o quê. E aí lotou primeiro quais os lugares? Lotou primeiro os hospitais privados. E aí a comoção foi geral, né? As UTIs lotadas, não sei o quê. Então, a gente parece que está sempre só correndo atrás desses booms, né? Mas o SUS, ele é diário, ele não é só assistência. Mas mesmo quando ele é assistência, ele também segura a barra. Quando você falou 70%, dependem exclusivamente do SUS, né? Para assistência. Agora, todos nós dependemos do SUS para promoção, para prevenção. Sim. Todos nós, né? Porque se a vigilância não fiscaliza o restaurante, não vamos achar que o restaurante vai cumprir data de validade, etc., se não tiver o quê? Se não tiver regulamentação, se não tiver vigilância, se não tiver punição, quando desrespeita. A gente sabe, né? A gente sabe a índole, né, das pessoas quando o capital está no meio. Então, fortalecer uma atenção primária, né?
Porque se vende, dentro daquele pacote de vendas de ilusões, tá também que eu só preciso ter Einstein e sírio-libanês, né? Que todo mundo precisa estar nivelado nesse ponto. Quando, na verdade, não é isso. Se eu tenho uma atenção primária boa, se eu faço boa prevenção e promoção, que é aquele dinheiro que não aparece, né, André e Kitty? Quando vão fazer propaganda política agora, que graças, né, eu não estou nem vendo, mas o que vai acontecer? Eu vou construir hospital, eu vou construir hospital, eu vou construir hospital, eu vou contratar médico. Lembra que você me falou? As equipes do CAPS são equipes multi, né? Eu não tenho essa imagem médico-centrada. É preciso ter médico? É claro que é preciso ter médico. Mas não é só isso que faz saúde. Sim. Não é. Como nessa pandemia, nós vamos comprar respirador, e a gente falando aqui, não adianta só comprar respirador, tem que ter uma equipe bem treinada. Se não tiver boa enfermagem, se não tiver bom triador, se não tiver bom fisioterapeuta, não adianta ter respirador só, né? Eu tenho que ter toda uma equipe. Eu tenho que ter equipamento? É claro que eu tenho. As pessoas têm direito ao que tem de melhor no mundo. Mas eu também tenho que valorizar as equipes. E é isso que o SUS faz. Você me deu o exemplo aí, né, da saúde mental. Não é um médico psiquiatra prescrevendo um remedinho para você ficar ali, né, e voltar na consulta daqui não sei quantos meses. Existe todo um conjunto de assistência e de cuidados para que aquela pessoa tenha um projeto terapêutico, que não é tomar um remedinho só. É também tomar um remédio, né? Mas é também entender o que aquele remédio faz na vida daquela pessoa. Na AIDS, que eu até estou evitando falar só disso, porque, né, mas é a minha paixão. Aonde é que a pessoa que vai ao consultório privado faz sua consulta com o seu infectologista ou com o seu médico de preferência e sai dali com a receita para pegar no SUS. Nenhum convênio compra. O SUS fornece remédio do HIV para todas as pessoas que fazem tratamento nesse país, mesmo os estrangeiros que estão aqui, né? Por quê? Porque já está aprovado, né, que o remédio, além de ter um efeito individual de melhoria da qualidade de vida, né, de retorno à sua perspectiva de objetivos de vida, de sonhos, né, eu não gosto de usar a palavra normal, porque normal é uma coisa que alguém inventou, mas da sua construção, né, de história de vida, ela permite, a medicação permite isso, mas ela também tem um efeito coletivo, que é a diminuição da carga viral circulante. Hoje a gente já sabe que as pessoas que estão com carga viral, né, que é a quantidade de vírus no sangue indetectável, não vão transmitir através da relação sexual. Então, isso é uma medida de saúde pública também. Não é só individual, né? Não é só para aquela pessoa que toma, é também para a coletividade, também é prevenção. A gente tem um pacote de prevenção hoje em dia, que não é use camisinha, porque a camisinha talvez não seja o que aquela pessoa precisa e não consegue. Então o SUS entende isso, porque o SUS é feito na ótica, para ser feito na ótica dos direitos humanos, do respeitar os contextos de cada um. Isso não é maravilhoso, gente? Isso é maravilhoso. É assim na saúde mental também. Eu não vou só no consultório, recebo um atendimento médico que me encaminha para um psicólogo e eu recebo atendimento. Não, existe uma equipe que está olhando para mim inteiro, né? É isso, a integralidade. Estou pensando aqui, você dando essa aula maravilhosa, né? Que nos hipnotiza um tanto, quanto que vai ficando claro, tocante e bonito, belo, né? Assim, muito interessante, muito qualificado tudo que você está falando e até assim nos dando mesmo a medida dos pressupostos éticos humanitários. Sinto muito isso na sua fala, toda a sua aula, né? Uma verdadeira aula, assim, você foi falando, né? Esses são os pressupostos, né? A igualdade, atender todo mundo,
portanto, consideração de que todos são humanos e têm esse direito. E a gente sempre fala de filmes aqui, viu, Cláudia? Nessa conversa que eu me lembrei de um que me tocou bastante, chama Um Dia na Vida de um Catador de Ferro Velho. É um filme romeno. E ele trata da história de uma mulher que está grávida. Ela é uma mãe de 2 crianças e está grávida de um terceiro. E aí ela passa mal e vai procurar assistência. E aí ela recebe a notícia de que o feto está morto e que ela precisa fazer uma curetragem ou algum procedimento similar. Só que ela não tem uma carteirinha que ela precisaria ter para ser atendida. E o médico a manda de volta para casa e diz que ela só pode ser atendida se ela tiver a tal da carteirinha. E ela volta de novo num outro momento, já passando mal, e esse médico recusa de novo o atendimento. Então é um filme assim que mostra pra gente, né, esse cenário do que é não ter essa assistência, de como seria buscar uma ajuda e essa ajuda não existir, né? Essa porta é fechada. Então, enfim, acho que é uma provocação para a gente fazer essa reflexão. Deixo aqui a dica, não me lembro o nome do diretor, mas não é difícil de encontrar. É Um Dia na Vida de um Catador de Ferro Velho. Fica a dica. Quero aproveitar, né, e dizer para vocês que tem outros filmes, tem um que já se tornou muito popular, que é do Michael Moore, né, falando do sistema americano e do quanto ele é excludente, né, que só quem pode pagar é que pode ter, e quantas pessoas estão se endividando, acabando com as suas vidas, e inclusive idosos se suicidando por não terem condições, então, de manter assistência médica ao longo da sua vida, né? Porque parece bom. Eu fiz o meu mestrado, a minha dissertação de mestrado foi uma análise da mortalidade por AIDS em Campinas, de acordo com os estratos sociais, para justamente provar a tese de que quando você tem uma política pública que é inclusiva e equânime, o que acontece? Você coloca uma nova tecnologia, que é o remédio, e ela faz o mesmo bom efeito para todos. Quando você não tem esse sistema, eu coloco o remédio, mas só as pessoas que têm acesso, seja porque tem mais grana ou mais educação e etc., vão conseguir, de fato, ter acesso àquela droga, o que acontece? A mortalidade ia continuar ruim entre as pessoas que não tinham acesso. E eu não encontrei diferença nos dados na mortalidade. A mortalidade diminuiu para todos os estratos. Isso é sucesso da política pública, né? Porque tanto a classe A e B tiveram sucesso, que moram no centro, que isso, que aquilo outro, quanto aquelas pessoas que moram no extremo periférico, que não têm acesso à educação, a transporte digno, né? Mas conseguiram se tratar. Por quê? Eu posso dizer do serviço que a prefeitura, né, o SUS, oferecia aqui, nessa época. E não só, né? Tem as universidades que também ofereciam pelo SUS. O serviço da prefeitura era um serviço totalmente inclusivo e que dava atenção para todas as pessoas, mas aquelas pessoas que precisavam de mais atenção para poder se manter num tratamento de uma doença crônica, que foi isso que a gente transformou a AIDS, né? Não é a AIDS, é ser viver com HIV. A gente não quer que ninguém tenha AIDS, porque com remédio ninguém precisa ter AIDS, que é a doença. A gente pode só viver com HIV. O que a gente fazia? Projetos terapêuticos para as pessoas diferentes, as pessoas que não cabem na caixinha. E quantos de nós não cabemos na caixinha? E precisamos de projetos terapêuticos singulares, né, ou individuais. E isso é que faz a diferença, para aquela pessoa não se perder, para a gente não ter uma maior mortalidade em quem não tem acesso, para a gente entender que o morador de rua, para nós, é ipsis literis igual no coração quanto o cara que mora na cobertura do Cambuí. E que morador de rua, eu vou precisar gastar muito mais horas com ele, eu vou precisar criar meios para que ele venha, talvez, receber uma comida.
para ele poder tomar o remédio. E é isso que vai fazer com que ele tenha acesso ao mesmo remédio e faça o mesmo efeito do que o cara que mora na cobertura do Cambuí. Eu acho que vocês viram na pandemia, começaram a falar das grávidas de negras, uma mortalidade aumentada em relação às outras. Isso é o quê? Acesso, né? O acesso não é só acesso físico. Eu posso morar na frente do centro de saúde. Se aquele centro de saúde me discrimina porque tem uma atitude racista, eu não vou ter acesso. Então, o SUS trabalha tudo isso. A gente tem programas, né, porque, gente, os profissionais de saúde vieram do mesmo caldo cultural que todos nós. Também receberam né? Antes da gente nascer, já estavam fazendo piada racista na nossa orelha, e quando a gente estava no útero. Então, é uma desconstrução para a vida toda, né? Dos preconceitos todos, da homofobia, do racismo, do sexismo. E a gente trabalha... A AIDS foi carro-chefe disso, porque senão a gente só ia matar, né? A gente ia fazer eugenia. Fica vivo quem eu acho que cabe na caixinha. E não fica quem eu não acho. Então, é isso que essas pessoas, quando não defendem essa igualdade, né, quando defendem essa disputa privado e público, que jogam fora toda essa construção, né, que a gente está calcado em direitos humanos, é isso que essas pessoas desprezam. E é isso que a gente não admite de jeito nenhum, né? Sem SUS... Eu não quero só um serviço eficiente, bonitinho, limpinho, decorado. Que é isso que se vende quando... mas você vai lá, vai ter médico, tá tudo limpo e decorado. Eu quero isso no SUS, com tudo que o SUS vem junto. Eu quero isso no SUS, com a equidade, com a inclusão, com a não discriminação. Eu quero isso no SUS. E isso é possível. Porque o SUS, basicamente, está mal financiado e mal gerido. Né? E não é mal gerido pelas pessoas que estão lá fazendo o seu trabalho, pelos agentes comunitários de saúde que andam no sol, na chuva e vão às casas, né? E, como eu disse para vocês, juntam, por exemplo, os dados do Bolsa Família com os dados da saúde, se a criança foi vacinada, se a mãe faz pré-natal, se o pai está doente, nunca vai ao médico, né? Porque ele tem que trabalhar. Ser inclusivo é ter horário. O SUS, se ele for implantado na sua potencialidade, ele é revolucionário. E aí eu falei a palavra do porquê as pessoas não querem ele. Ok. Bom, infelizmente, nós temos que encerrar esse bate-papo, né? Eu acho que nem preciso pedir para você dar uma mensagem final, né, Cláudia? Porque você já fez a mensagem final. E a gente pode ir fechando, né, Kitty? Talvez repetindo as palavras da Cláudia, como é que ela disse? O SUS é revolucionário. O SUS é revolucionário e a gente tem que manter essa chama acesa, né? Então, acho que o nosso podcast de hoje veio com essa função e eu espero que a gente consiga provocar as reflexões que a gente se propôs aqui hoje. Queria deixar aqui o meu agradecimento para a Cláudia, muito obrigada. É sempre um prazer receber pessoas tão apaixonadas pelas causas que a gente também acredita, como você. E, bom, espero que a gente possa se encontrar mais vezes, né? Porque você mostrou que o repertório é imenso e que tem muita coisa ainda para falar. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Andréa. E até a próxima. Obrigada, Cláudia. E até a próxima. Obrigada a vocês, até a próxima, com certeza.